E hoje nós estamos no terceiro dia dessa série, né? Ele é por nós. E a gente começou com o primeiro subtema, quem será contra nós? Segundo subtema, quem nos condenará? E hoje nós vamos entrar no terceiro subtema, falando que nada pode nos separar do amor de Deus. Interessante que essa semana eu fui rever essa carta do livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, e essa carta é uma carta muito rica. Ela praticamente são 66 livros dentro de um só. Então a gente vê que no século V, alguns pregadores, eles faziam questão de ler a carta de Romanos toda semana, porque é uma carta muito rica, ela contribuiu para a reforma, ela contribuiu para alguns homens, como Lutero, John Wesley, Augustinho, naquilo que foi a reforma. Eles ficaram tão impactados com a carta e com o testemunho do povo de Roma, que esses homens entenderam algo que era difícil de se entender naquela época. É um livro rico, que fala de tudo. Romanos fala de justificação, de graça, de eleição, de predestinação, de ordenança humana. Ele fala de quase todos os temas da Bíblia em uma carta só. E quando nós entendemos trazer essa série, Ele é por nós, foi justamente para mostrar algumas características de Deus, que Deus tem por nós e que muitas vezes nós deixamos de acreditar. Por enfrentar, às vezes, dias difíceis, a gente desacredita que Deus está sempre com a gente e o tempo todo intercedendo e lutando por nós. Isso é a característica de Deus. E hoje nós vamos falar que nada pode nos separar do amor de Deus. E para entender isso à luz da palavra de Deus, nós vamos fazer isso de forma expositiva, para a gente compreender realmente que nada pode nos separar do amor de Deus. Muitas vezes nós vamos criando barreiras e limites que nos faz pensar que Deus pode distanciar de nós. E Deus não distancia de nós. Pelo contrário, Ele nos ama tanto, Ele nos amou primeiro a ponto de fazer algo e dar algo que Ele tinha de melhor para provar, para mostrar que Ele não vai nos abandonar e que Ele está do nosso lado o tempo todo e que Ele é um Deus que nos assiste em todas as nossas aflições. Então hoje, como texto base, nós vamos usar lá Romanos 8, capítulo 8, verso 31. Eu quero que você fique aí com a sua Bíblia na mão, quem estiver com ela, que nós vamos fazer isso de forma expositiva para poder compreender esse amor que muitas vezes a gente deixa de acreditar nele, por situações que a gente passa. Versículo 31 do capítulo 8 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele começa falando o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma pergunta. Aquele que não poupou o seu filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos versículo por versículo. Olha só o que ele está falando, o apóstolo Paulo. A gente vê o contexto dessa carta e a gente vê que o apóstolo Paulo ele está escrevendo para dois tipos de pessoas, tanto para os gentios quanto para os judeus. Naquela época não há relato de um pastoreio apostólico naquela igreja. Então, Paulo ainda não tinha visitado a igreja de Roma e está escrevendo para a igreja de Roma. Pedro não havia visitado a igreja de Roma, então não tinha um testemunho apostólico. Então aquela igreja ela foi formada a partir de pequenos grupos, aonde havia uma mistura de pessoas naquele lugar. Então os gentios e os judeus. Então Paulo agora alerta eles a algo que estava gerando dúvida no coração deles a respeito de Deus. E quando Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus, Paulo ele está explicando de uma maneira categórica que Deus antecipou todas as coisas a nós, que foi Ele que deu o primeiro passo. E para a gente entender isso melhor, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Colossenses,
capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2 do livro de Colossenses, versículo 14, dá todo o segredo desse amor de Deus, revela toda a graça desse amor de Deus que Paulo está falando lá no livro de Romanos. Então nós temos que fazer uma ligação entre esses dois capítulos, agora, esses dois livros agora, para a gente entender esse amor. Versículo 14, ele fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava como ordenança. O que ele está falando? 10 mandamentos. O que ele está falando? Da lei que era contra nós e que constava como ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Versículo 15, despojando os principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Olha só o que está acontecendo. Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus chama Moisés e dá a lei para Moisés. E essa lei era muito severa. Era uma lei aonde as pessoas, quando erravam, elas tinham que pagar um preço muito alto. Aquela lei dos 10 mandamentos era algo que, se a pessoa burlasse, se a pessoa quebrasse a regra, tinha legisladores, tinha uma pessoa que julgava aquela pessoa, e a penitência e a sentença era muito alta, era severa. Muitas vezes apedrejamento, muitas vezes a morte. Então aqui, no livro de Colossenses, a gente está vendo que Deus, Ele está falando que entregou Jesus para cancelar esse tratado de dívida que era contra nós, uma acusação, era aquela coisa, vamos supor, o Alex pecava. Então, existia um acusador, porque lá no livro de Romanos está falando, quem acusará? Quem será o acusador? Alex pecava. Então, naquela época, eu conseguia burlar os legisladores, eu conseguia enganar as pessoas que davam a sentença, mas Deus estava vendo o que estava acontecendo. As pessoas quebravam as regras, e muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós conseguimos quebrar as regras na frente das pessoas, mas Deus está vendo. Então existia um acusador, porque Deus não podia mudar a sua justiça. Então Deus, sendo justo e tendo um acusador, era aquela coisa, o Alex pecava, o acusador ia lá diante de Deus e falava, ai Deus, o Senhor não criou uma lei, o Senhor não criou uma regra, olha lá, o Alex está quebrando toda ela. E Deus, na sua justiça, tinha que fazer o quê? O que era justo, Ele tinha que dar uma sentença. E a sentença, muitas vezes, seria prejudicial a nós, o que Paulo está falando aqui, o tratado de dívida, que constava como ordenança, que era prejudicial a nós, os 10 mandamentos. As pessoas que conseguiam quebrar as regras, escondido daqueles que pagavam, daqueles que davam a sentença, mas diante de Deus, elas não conseguiam esconder o que elas estavam fazendo. Então Deus, Ele tinha que ser justo, Ele tinha que dar uma sentença. E a sentença muitas vezes seria a morte, mas a Bíblia fala que Deus amava aquele povo de uma maneira tão grande, que decidiu fazer algo para pagar a dívida do povo, para selar o povo. O que Deus fez? Ele entregou então o seu Filho. E aí acontece o que está escrito aqui em Colossenses. E o tratado de dívida que constava contra nós, que era como ordenança, ou seja, os 10 mandamentos, as regras que as pessoas não conseguiam segurar a onda. Olha para nós. Vamos pensar que isso se aplicasse hoje. Porque nós somos muito bons para poder seguir as regras diante das pessoas, para as pessoas não fazer um pré-julgamento ou julgar a gente. Mas por trás nós quebramos as regras. Então esses 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, não criar ídolos para você, não levantará imagens, honrará pai e mãe. Era difícil uma pessoa seguir à risca, não quebrar essas regras. Nós quebramos elas. Muitas vezes nós levantamos ídolos segundo aquilo que são as nossas carências dentro de nós. Isso é levantar um ídolo. Criar deuses imaginários dentro de nós. A idolatria, ela está impregnada em nós. João Calvino falava uma frase, ele fala uma frase nas suas Institutas, que o homem, a mente do homem é como um poço de idolatria e superstição.
De maneira que, se nós não apegarmos às Escrituras, nós vamos criar um Deus segundo as nossas carências. Ou seja, se nós confiarmos na nossa mente, nós vamos criar um Deus imaginário segundo aquilo que é o que a gente quer. Um Deus pronto para fazer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer. O problema é que esse Deus é um Deus imaginário. E ele sendo um Deus imaginário, nós corremos um risco muito grande, porque Deus imaginário pode entrar numas de não responder aquilo que a gente quer, porque ele é imaginário. Então aqui Paulo está falando assim, que aquele tratado de dívida que era contra nós, foi rasgado, pregado na cruz. Então agora, toda vez que o Alex peca, toda vez que acontece algo de errado comigo, que o mal vai lá diante de Deus para poder falar assim, ah lá, o Alex fez tudo errado, o senhor não vai dar a sentença, ele é parado aonde? Na cruz. Então ele não tem mais acesso a Deus, porque Deus olha para o mal e fala assim, resolve com meu filho. Ah lá, meu filho já fez tudo. Então aqui está falando que foi rasgado. E quando essa cédula foi rasgada, a Bíblia fala que foi despojado os principados e potestades, publicamente expôs eles ao desprezo. Então o que isso quer dizer? Que o mal agora não pode nos acusar diante de Deus. Por isso que lá em Romanos está falando assim, quem nos acusará? Quem nos acusará? Se é Deus que nos justifica, porque antes a gente tinha um acusador, agora a gente tem Jesus, esse acusador agora ele para na cruz e não tem acesso até Deus, por isso que ele não pode nos acusar. E aí a gente vê que esse amor é tão grande, que Deus ele não poupou o que ele tinha de melhor. Deus poderia ter feito qualquer coisa para poder nos livrar desse acusador, ele era Deus. Ele podia ter feito qualquer coisa para nos livrar de uma sentença, ele era Deus. Mas a palavra fala que ele é justo, que a palavra é imutável, então ele não podia voltar atrás daquilo que ele escreveu. Então ele cria uma situação onde ele envia aquilo que ele tinha de melhor, seu filho, e agora seu filho é pregado no madeiro. Então aquela dívida que tinha, que era como ordenança, aquela lei, aquelas regras que a gente não dava conta de cumprir, ela é totalmente cancelada na cruz. Então, aqui está falando que Deus nos amou de tal maneira que deu o quê? Seu Filho. Então por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque Ele entregou o que Ele tinha de melhor. Ele não entregou qualquer coisa. Se Ele entregou o seu Filho, que era o que Ele tinha de melhor, para poder salvar e amar um povo, e libertar um povo da escravidão, da acusação, então não tem jeito dele não nos amar. Ele deu seu filho, foi porque ele nos amou tanto. Se ele deu seu filho, então como? Não tem como ele deixar de nos amar. É algo sobrenatural. Não tem nada que pode nos separar desse amor, porque ele antecipou. Esse amor, ele não partiu de nós. Esse amor não foi nós chegando até Deus e falando, Deus me ama, por favor, Deus me ama. Não, partiu dele. Foi ele que olhou e falou assim, eu vou amar esse povo, eu amo esse povo, e o único jeito de não condenar esse povo é entregando meu filho para morrer por eles, porque a sentença era severa. Se Deus fosse nos julgar segundo aquilo que nós merecemos hoje, o inferno seria bom para nós. E aí agora vamos voltar para a carta dos Romanos que a gente estava lendo. Viu porque Deus nos amou? Cancelando toda a dívida que existia contra nós. Versículo 32. Aquele que não poupou o próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará contra os eleitos de Deus? Quem? Agora não tem mais jeito, foi cancelado na cruz, não tem acusação. É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Por quê? Agora Ele não precisa nos condenar,
Porque o filho dele pagou a dívida. Então, se existia uma sentença para quem quebrava a regra e ele tinha que condenar, foi cancelada na cruz. Então, agora, quem vai nos condenar? Se quem iria nos condenar seria o próprio Deus, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Agora foi cancelado na cruz. Então, o próprio Deus não vai nos condenar, porque quem tinha que dar a sentença era o próprio Deus. Então, Paulo está falando assim: quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita do Pai, e também intercede por nós. Olha só que fantástico. Então agora, se tinha uma dívida, se tinha um acusador, o próprio Jesus agora morreu na cruz e agora está sentado do lado direito do Pai, intercedendo por nós. O que seria essa intercessão? Por que ele está intercedendo por nós? Jesus, ele fez uma oração tão maravilhosa, que foi a seguinte: ele falou assim: Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor deixe eles no mundo, mas livre eles do mal. Então nós estamos no mundo, e a Bíblia fala que esse mundo, ele pertence ao maligno. Então, se ele pertence ao maligno, a gente vivendo nele, nós estamos sujeitos a sofrer ataques do mal, a sofrer desejos que esse mundo nos oferece. Quando Jesus está falando, livra eles do mal, muitas vezes na nossa cabeça a gente já pensa que Jesus está falando, livra eles do capeta, livra eles do diabo, livra eles de um acidente, livra eles de qualquer coisa. Mas a gente nunca pensa que, se nós estamos no mundo, o nosso coração muitas vezes vai desejar as coisas do mundo. E vivendo no mundo, a nossa carne anseia por aquilo que são as coisas do mundo. A nossa carne desejando as coisas que são do mundo, aparentemente essas coisas são boas. Porque o mal não se apresenta nos oferecendo algo com características de ruim ou de mal. Ele se apresenta oferecendo algo que aparentemente vai nos encantar, vai nos atrair e vai gerar desejo no nosso coração. Então, muitas vezes, quando Jesus está falando assim, nos livra do mal, ele está falando, nos livra daquilo que é bom. Nos livra daquilo que a nossa carne acha que é bom. Então, por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala, quem nos condenará, se é Jesus quem morreu por nós e antes ressuscitou, o qual está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós? Por que ele intercede por nós? Porque ele sabe que o nosso coração e a nossa carne não converte, a nossa carne é corrupta. Então ele intercede porque toda vez que a gente faz algo de errado e nós damos brecha para o mal poder entrar na nossa mente e nos confundir, porque o mal é sorrateiro. Ele não chega nos atacando, ele chega nos confundindo. Nós estamos livres do diabo, mas nós não estamos livres do pensamento diabólico. E o pensamento diabólico nos faz querer coisas que nós não temos que querer, fazer coisas que nós não temos que fazer, passar por cima de quem nós não temos que passar, para poder ganhar, ou adquirir, ou lucupetar aquilo que o nosso coração deseja. As atrações do mal. E graças a Deus que nós temos um intercessor. Esse intercessor é quase que Deus falando assim, Espírito Santo, vai lá e sopra no ouvido deles, que eles não precisam mais disso. Olha para você ver, que fantástico, a gente poder contar com Deus e com o seu Espírito, o qual Jesus agora, através do seu sacrifício na cruz, permitiu que esse Espírito fosse algo dentro de nós, a ponto de nos alertar das coisas que não tem parte com Deus, que o nosso coração deseja. Isso é demais. A gente poder ter um Deus dentro de nós que nos alerta e que fala assim, ei, não precisa disso, ei, não é por aí, ei, o caminho é outro. É isso que Paulo está falando, ele intercede por nós. Agora, versículo 35. Kelso, você me dá uma água? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou nudez? Ou fome? Ou a espada? Olha isso. Agora ele já aplica uma realidade e um contexto que nós somos inseridos.
Qual que foi a oração de Jesus? Pai, eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Então, se nós estamos no mundo, essas coisas que Paulo está falando, que muitas vezes passa no nosso coração, o sentimento de que essas coisas podem nos separar do amor de Deus, e ele cita essas coisas como tribulação, angústia, fome, nudez, essas coisas são inerentes à existência e inerentes a quem vive no mundo. Então nós podemos passar situações de tribulação. Nós podemos passar situações de fome. Ele está falando de algo que é inerente à existência. E aí, ele continua falando que nem essas coisas podem nos separar do amor de Deus, porque é Ele que intercede por nós, é Ele que cuida de nós. Então, ele coloca essas coisas no verbo passageiro. Por quê? Ele está mostrando que muitas vezes as tribulações, as angústias, as situações de risco nos aproximam de Deus de tal maneira a ponto de conhecer a Deus na sua intimidade, e a gente vê que isso é nada perto do que Ele fez por nós. Que isso é nada, que isso passa. Quando ele vai escrever aos Coríntios, ele fala uma frase interessante, ele fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então ele está falando o quê? Que a nossa leve e momentânea tribulação. Então ele está falando que por mais difíceis que são as coisas que a gente está passando, é leve diante daquilo que Cristo fez. Leve e momentânea, vai passar. O que ele está falando? Que em todas essas coisas que nós vivemos, todas essas coisas que nós passamos, nós temos que usar isso de forma pedagógica, a aprender, a buscar em Deus a resposta, não do porquê nós estamos passando isso, mas o porquê nós vamos viver isso, descobrir isso em Deus, porque tudo é pedagógico. Se nós estamos passando uma tribulação, ela é pedagógica. Deus não poupa dificuldade aos seus filhos, desde que haja crescimento, maturidade. Então, às vezes, Deus, para nos ensinar a viver fé, Ele vai nos fazer passar por situações onde a nossa única alternativa é ter fé. Muitas vezes Ele vai nos colocar num lugar difícil. Por quê? Para a gente ver que é Ele que cuida de nós, que é Ele que toma conta de todas as coisas. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas do matadouro. Aqui ele está fazendo uma ilustração do Antigo Testamento, que está lá em Salmos 44, se eu não me engano, verso 22, aonde o povo de Israel está passando por um momento de tribulação, mas aí nesse momento de tribulação, no Salmo 44, verso 22, o salmista, que se eu não me engano é um dos filhos de Corá, ele pega e fala assim, nós somos entregues, parece, nós amamos Deus de todo jeito, e parece que quanto mais a gente ama a Deus, parece que mais difíceis as coisas ficam. Aí, chega uma hora que ele tem a revelação. Aí ele pega e fala assim, porém, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque não partiu de nós, partiu dele. Ele antecipou a nós. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós somos vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus, que entregou seu Filho, o único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos amou. Agora, olha o que está escrito aqui no versículo 28. Ele fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora que vai fazer toda a diferença, por quê? Se ele está falando que nós somos chamados segundo um propósito, e lá na frente ele está falando que tem tribulação, que tem nudez, que tem fome, que tem angústia, que tem desespero,
que tem situações de risco, e aí atrás ele fala assim, que tem alguns que foram chamados segundo o seu propósito. Ele está falando assim, que agora a nossa vida, nós precisamos compreender que nós temos que cumprir um propósito, e quem vive por um propósito vê sentido nas tribulações, quem vive por um propósito vê sentido nas angústias, quem vive por um propósito vê sentido naquilo que está acontecendo na nossa vida, porque nós sabemos que o nosso lugar não é aqui, que a nossa casa não é aqui, que nós estamos aqui de passagem. É o que ele está falando, que a nossa vida aqui é muito passageira, que a nossa vida é uma jornada, que nós somos peregrinos, que nós estamos aqui de passagem, e que nós não devemos apegar naquilo que são as coisas visíveis, porque se o nosso coração estiver agarrado naquilo que são as coisas visíveis, nós não vamos conseguir desfrutar daquilo que é o invisível de Deus. Nós não vamos conseguir ver esperança, porque a esperança é algo que não se vê. Então, por isso que ele está falando, não se apegue, não se agarre, porque vocês têm um Deus que gerou um propósito, que criou vocês segundo um propósito. Então agora, vocês entendendo esse propósito, vocês vão ver sentido nas aflições, vocês vão ver sentido nas perseguições, vocês vão ver sentido na fome, e vão se alegrar. Por quê? Porque agora toda cédula, todo tratado de dívida que era contra vocês foi pago na cruz. Então não tem como nada te separar do amor de Deus. Olha isso, que fantástico. Não há nada que a gente faça, não há nada que alguém faça por nós, não há nada que a gente tente fazer que pode mudar o comportamento de Deus, o pensamento de Deus a nosso respeito, porque não partiu de nós um pedido para ser amado, partiu dele. Foi ele que falou assim, eu já te amei, está tudo certo, foi eu que fiz. Versículo 38, porque estou bem certo que nem a morte. Por que ele está falando que nem a morte? Porque ele entendeu que aqui não é o lugar dele, que nós estamos aqui de passagem, e que se ele morrer, está tudo certo, é lucro. Se ele morrer hoje, ele não vai para o céu, ele não vai para casa, ele vai retornar para casa, ele vai voltar para o lugar da onde ele o quê? Saiu. Então ele está falando aqui que nem a morte pode me separar do amor de Deus, porque se a minha vida carnal, se o meu físico acabar aqui, eu estou voltando para casa. Uau, Serginho, eu estou voltando para casa. Então nem a morte pode separar, é o que ele está falando. Nem a vida, nem o que eu faço aqui nessa terra pode me separar, porque ele antecipou. Não tem nada que eu possa fazer ou que alguém possa fazer contra mim, que vai fazer ele deixar de me amar, porque ele me amou primeiro, então nada nos separa. Aí ele pega no versículo 38 ainda, ele continua falando, nem a vida, nem anjos, nem principados. Os principados a gente leu lá em Colossenses, que foi despojado, exposto publicamente ao despojo. O que ele fez? Acabou com a acusação do mal que existia contra nós. O que está lá em Gênesis, quando Deus dá um decreto para a mulher e para o homem e para a cobra, que ele fala que a mulher sentiria as dores de parto, que o homem viveria do suor do seu trabalho, e que a cobra nasceria um do ventre da mulher, que lá na frente iria esmagar a cabeça dele. Então aqui, quando ele foi cravado na cruz, ele esmaga a cabeça do diabo, que aqui é tratado como principado, e agora nem principado pode nos condenar, porque ele foi pisoteado e esmagado aonde? Na cruz. Acabou. Então ele não pode mais nos separar do amor de Deus. Se existia uma acusação, agora não tem como ele nos acusar. Nós já estamos caminhando para o final. Tonico, se já quiser subir. Versículo 39. Nem a altura, ele está falando nem o céu, porque é o lugar de origem, é o lugar que nós vamos voltar, é o nosso retorno. Nem profundidade, Septuaginta trata isso como inferno, tradução do grego do Antigo Testamento. Nem do porvir, nem os poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, nós só precisamos entender que nós precisamos colocar Ele no primeiro lugar na nossa casa. Eu sempre gosto de contar uma história, eu vou contar ela muito rápido aqui, porque só tem mais 5 minutinhos. Ela fala de um pai que amava o filho. E esse pai, a esposa morre, e ele ama o filho assim, de tal maneira, e esse menino vai crescendo. E à medida que o menino vai crescendo, ele vai amando mais o menino, era o único que ele tinha da família. O menino completa 18 anos, o povo chama ele para a guerra. O país dele entra em guerra, o povo chama ele para a guerra. O menino vai para a guerra. O pai fica com o coração triste, desesperado. Já findando a guerra, acontece uma situação inusitada. O pelotão dele foi encurralado pelos soldados inimigos. Já no finalzinho da guerra, já estava acabando. E quando ele é encurralado, o menino tem uma ideia. E a ideia que o menino teve foi a seguinte: só tem um jeito da gente escapar dessa. Eu vou pegar meu fuzil, vou sair correndo, vou atirando para o lado dos inimigos. Vocês entram na mata e vão embora, a guerra acabou. Só que antes, eu vou dar essa foto aqui para vocês. Chega para o meu pai, entrega essa foto para o meu pai, fala para o meu pai que eu amo muito ele, que ele foi tudo para mim, que ele fez tudo por mim. E os amigos: não, você está louco, isso é suicídio. E ele não pensou 2 vezes, pegou o fuzil e saiu correndo. Os inimigos encurralou ele, fuzilou, matou o menino. Os amigos entrou na mata, foi embora. O pai desse menino era o maior colecionador de quadros que existia naquela época. O mundo inteiro conhecia os quadros desse homem. Os amigos chegam na cidade, sabem que o pai era colecionador de quadros, e mandam um artista local fazer a cópia do quadro, da foto em um quadro, traduzir a foto num quadro. O quadro fica pronto, eles vão lá e batem na porta do pai, todo mundo chorando, todo mundo angustiado. E quando o pai abre a porta, eles falaram para o pai: ó, nós temos uma coisa para falar para o senhor. Seu filho, se ele não tivesse feito o que ele fez, ele não teria nos salvado. Nós só estamos aqui hoje por causa do seu filho. Ele nos amou. O pai começou a chorar, entrou em desespero, entrou para dentro de casa, foi na sala onde tinha um quadro que valia uma fortuna, e tira o principal quadro, escreve no nome do quadro do filho dele, o filho, e coloca no principal lugar da sala. Todos os dias de manhã, o pai levantava, ficava sentado de frente olhando o quadro do filho. À noite, o pai olhando o quadro do filho. O tempo passa, o senhor morre. Tinha muito dinheiro. Só que os quadros que ele tinha, eram quadros que valiam fortunas. Então o senhor morre e deixa um testamento. E no testamento estava escrito que todo o dinheiro que ele tinha em recurso era para doar para a cidade, para poder reconstruir a cidade que foi devastada pela guerra, mas os quadros eram para leiloar. E aí sai a notícia no mundo inteiro, e vem gente do mundo inteiro para ver os quadros e comprar os quadros. Tinha quadro dos artistas mais famosos, dos pintores mais famosos. E aí o saguão enche de gente de todo lugar do mundo para poder comprar os quadros. Só que lá no testamento estava escrito que o primeiro quadro que tinha que ser leiloado era o quadro do filho dele. Um quadro que não valia nada, um quadro que não tinha origem, um quadro que foi pintado por um artista local. Ninguém queria o quadro. E as pessoas começaram a ficar apavoradas no saguão, gritando: começa o leilão, começa o leilão, começa o leilão. Mas no testamento estava escrito que o primeiro quadro que tinha que ser leiloado era o quadro do filho. Ninguém queria comprar, eles foram abaixando o valor do quadro. Chegou uma hora que o valor do quadro ficou simbólico. Levanta um senhor lá atrás e fala assim: ei, eu compro esse quadro, porque eu trabalhei para esse senhor, e eu sei o amor que ele tinha nesse quadro. Então esse quadro tem que ser muito valioso, porque ele não olhava para nenhum dos outros mais, ele só olhava para esse. Ele passou anos olhando para esse, então ele não deve gostar tanto dos outros igual ele gosta desse. Eu vou comprar. Pá, pegou, comprou o quadro. Naquela época pegava o quadro e já pagava e levava. O povo alvoroçado, desesperado para começar o leilão. Na hora que o senhor senta e põe o quadro do lado, o leiloeiro bate o martelo. O leilão acabou. O povo ficou sem entender, ninguém entendeu nada.
gente do mundo inteiro para comprar os quadros. Aí o leiloeiro bate o martelo e fala: o leilão acabou. Começa o desespero dentro do saguão. Aí o leiloeiro vai e pega o testamento, e no testamento estava escrito que aquele que comprasse o filho levava todo o resto. Alguém entendeu o que eu estou falando, meu irmão? É Ele que nos amou. E se a gente colocar Ele no principal lugar da nossa casa, o resto é nosso, meu irmão. Não há tribulação, não há perseguição, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Mas para isso a gente precisa entender que Ele precisa ocupar o principal lugar na nossa casa. Do contrário, nós vamos sofrer essas aflições e ficar perdido com o sentimento de que Ele não nos ama, de que Ele nos abandonou, de que Ele não nos olha. Por quê? Porque nós não colocamos Ele no primeiro lugar. Muitas vezes nós deixamos Ele em segundo plano. Aí as aflições vêm, nosso recurso é as pessoas, não é Ele. Os desesperos vêm, os nossos recursos são as pessoas, não é Ele. Mas quando Ele assume o primeiro lugar na nossa casa, meu irmão, eu vou te falar uma coisa: você pode passar fome, você pode passar nudez, pode passar perseguição, mas você vai dormir todos os dias com a certeza de que é Ele que cuida de você.